Bom dia, Gi. Bom dia, André, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Não tá bom. Esperar o pessoal entrando. Bom dia, Diego. Bom dia, David. Bom dia, professora. Tudo bem com a senhora? Tudo bem? Tudo certinho. Esperar o pessoal ir entrando para a gente começar, tá? Bom dia, Larissa. Bom dia, Pro. Tudo bem? Temos mais gente. Bom dia, Caiane. Tomás está aí também, a Bruna. Bom, é isso então. Vou esperar o pessoal ir entrando. Sempre demora um pouquinho, né? Até hoje, a hora que eu mandei a mensagem, eu vi que demorou para ir, na verdade, no WhatsApp. Bom, hoje então, gente, bom dia, espero que vocês estejam bem, né? Da semana passada para essa. Hoje nós vamos continuar falando sobre o Unicamp, mais especificamente sobre os gêneros digitais, né? Então, vocês já devem ter visto aí no material, que a gente vai trazer, então, eu coloquei uma pequena lista de alguns dos gêneros e algumas características para a gente conversar um pouquinho sobre os gêneros digitais, porque os gêneros digitais, além de ser uma cobrança da prova da Unicamp, como produção, né, de texto, a Unicamp pede, então, já faz um certo tempo, inclusive, que ela traz essa característica dos gêneros digitais, né? A gente já teve comentário crítico lá em 2012, logo que a prova mudou. Então, ela já trouxe o comentário crítico, que é um gênero do universo digital, era um comentário, inclusive, em fórum de discussão. Então, já está presente há um certo tempo na prova da Unicamp, como cobrança do texto mesmo, né, de produção do texto, mas nas outras provas, os gêneros digitais também são contemplados na parte de interpretação de textos, principalmente no Enem, né? O Enem sempre tem muitas questões envolvendo os gêneros digitais. E aí o conteúdo que eu coloquei no começo do material tem mais a ver com isso, não tem tanto a ver com a produção desses textos, mas tem muito a ver com o tipo de questão que cobra os gêneros textuais, né? São questões no geral, interpretativas, mas que vão falar sobre alguns aspectos dentro dos gêneros digitais. E aí, esses aspectos nós vamos conversar, então, tá? Deixa eu só compartilhar aqui com vocês o material. Aparecendo aí primeiro o repertório, né? Vamos lá para a atividade, então. Então, como eu falei, olha, o que aparece como cobrança, né, do que são os gêneros digitais, é esse primeiro elemento, né, de que eles caracterizam interlocutores, diferentemente às vezes de outros gêneros, já vai falar sobre isso, mas primeiro essa mudança mesmo da comunicação, né? Então, a evolução do mundo digital possibilitou, então, que a gente tivesse aí diversos gêneros, tipos de texto como formas mesmo de se comunicar no mundo digital, mas que acabam extrapolando esse universo e também vindo para o nosso dia a dia, para a nossa realidade palpável, né? As características principais desses gêneros, eles vão ter traços típicos da fala,
Então, quando a gente vai analisar isso na prova do Enem, por exemplo, as questões que abordam gêneros digitais, elas muitas vezes estão relacionadas com variações linguísticas, né? A parte mais de linguagem mesmo vai estar relacionado com conteúdo sobre variações linguísticas, porque vai trazer isso, né? A alteração da linguagem de acordo com a situação da comunicação, de acordo, inclusive, com o ambiente. E aí, claro, né, traços típicos da fala, frases curtas, abreviações, elementos que não aparecem, né, nos outros textos e vão aparecer claramente nos textos digitais. É claro que tudo isso vai depender do suporte, até coloquei aqui em negrito, né, seria o suporte. O meio de publicação, mas também a gente não pode esquecer que junto com o meio de publicação, tem o objetivo do texto, né? Para que aquele texto é escrito? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, né? Sobre os objetivos do texto, porque quando a gente pensa em objetivos, a gente já entende algumas das características também de estrutura e linguagem que esse texto precisa assumir. Então, quando a gente está escrevendo a dissertação argumentativa para o vestibular, a gente sabe que o objetivo é argumentar, defender uma tese. Então, eu já sei que a base do texto é esse caráter científico, né, de comprovar a tese. Por isso que é preferível que ele seja escrito em terceira pessoa, porque o foco não é você, a sua opinião, não é quem escreve. O foco é o tema, o foco é o assunto e a argumentação sobre esse assunto. Então, quando a gente olha para o objetivo do texto, a gente entende né, qual é a linguagem, quais são as características que ele vai assumir ao longo do texto, né? Se ele tem como função narrar uma história, descrever, ele não está preocupado, então, com elementos externos, ele está preocupado só com a história em si, e essa história pode ser contada em primeiro plano, em primeira pessoa, como pode ser contada em terceira. Aí vai depender do objetivo do autor. Então, quando a gente entende o suporte contempla o meio de publicação e qual é o objetivo desse texto. No caso da proposta da Unicamp, você tem que prestar bastante atenção nisso, né? Porque a situação que eles pedem lá para a gente imaginar vai colocar tanto onde o texto deve ser publicado, como qual é o objetivo desse texto. Na verdade, muitas vezes a Unicamp até lista mais de um objetivo, quando ela coloca aqueles itens A, B, C, até D, dependendo da proposta, tá bom? Bom, e aí, caracterização dos interlocutores. A gente vai perceber que nas redes sociais, né, dependendo do contexto, no meio digital, a caracterização dos interlocutores é explícita, vai estar visível ali, a pessoa vai, às vezes, até se apresentar mesmo, dizer quem ela é, né? Ou vai ter uma marca, por exemplo, de uma marca da identificação dela, né? No caso do comentário crítico que a Unicamp pediu lá em 2012, que foi um dos primeiros gêneros digitais que ela pediu, eu lembro que ele pedia para se colocar como estudante, né? Era para imaginar essa situação de estudante. E como era um fórum de discussão de estudantes, então tinha essa marca de que era um estudante falando para estudantes. Então, eu lembro até que um texto que a Unicamp divulgou como acima da média, vinha... a pessoa criou, né, como se fosse um nome mesmo para o participante do fórum, então, @estudante não sei o quê, e aí cumprimentando, né, porque o texto que tinha lá como texto de base era um texto fictício também, de um estudante comentando um gráfico, e aí esse estudante na proposta estava identificado como estudante paulista, e aí ele falava, caro estudante paulista, e dialogava diretamente com o outro estudante. Então, quando ela colocar essas marquinhas, você é um colunista, você é um estudante, né? Às vezes, dependendo do suporte, né, o meio pelo qual você vai publicar e o objetivo desse texto, você vai ter que se identificar, você vai ter que dizer quem é, inclusive para marcar a nota lá de interlocução. Na semana passada, quando eu mostrei para vocês a grade, tem lá o gênero, a interlocução, a situação de comunicação. Então, tanto para a nota de interlocução quanto para a nota de situação de comunicação,
situação da proposta, eu acho que a Unicamp chama, né? A situação da proposta, eu preciso dessas marcas, né? De quem eu sou no texto e para quem eu escrevo. Claro, gente, de novo, isso dependendo do gênero. Aqui, para os gêneros digitais, é muito comum a gente ver o indivíduo se identificando mesmo, né? Dizendo quem ele é, fazendo esse diálogo. E uma coisa muito importante nos textos Unicamp, que dependendo do que for o suporte, e dependendo do que for a situação de comunicação, você tem mesmo que interagir com o leitor. Então, se é um texto em rede social, por exemplo, publicação, se é um texto já de correspondência, precisa ter essas marcas de diálogo. E aí foi aquilo que eu falei na semana passada, acho que até foi pergunta de alguns de vocês. Mas tem um limite também, né? Não vou, porque é um diálogo, eu não vou usar expressões da oralidade, né? Porque no caso é uma avaliação de vestibular. Então, você vai ter que selecionar perguntas, usar vocativos como caros estudantes, caros leitores, caros seguidores, né? Até falei que seguidores é uma expressão aceitável. E interpelar, dialogar com esse leitor, mas sem fazer essas marcas. Ah, né? Tá ok, legal. Né? Sem essas marcas de oralidade que a gente usaria na fala. É um texto escrito. E você está sendo avaliado por essa escrita. Então, bastante cuidado, tá? Mas é importante, então, usar, né, os mecanismos que mostrem, inclusive, essas marcas de linguagem que identificam quem esse interlocutor é, a sua idade, a sua região, a sua profissão, principalmente se a situação da comunicação pedir isso. No caso das questões do Enem, a gente vai ter questões analisando essas variações. Então, questões que vão pedir para você avaliar uma palavra que apareceu no texto e se essa palavra marca, então, quem é o interlocutor. Tá? Já caíram várias questões dessa forma. Por isso que esse item aqui, caracterização dos interlocutores, é importante. Depois, recursos linguísticos e os gêneros digitais. Quais são as adaptações, então, que esses textos vão ter, né? A gente viu lá no comecinho já que tem a questão de traços típicos da fala, frases curtas, abreviações. Como isso aparece como variações linguísticas, pensando no conteúdo de questões e não da produção aqui de texto, que na produção de textos, como o vestibular, a Unicamp, vai cobrar o seu domínio da língua, a gente nem vai ficar pensando em usar esses recursos, né? Esses recursos são para a parte de questões, tá? A redução drástica dos sinais de pontuação, então a gente tem uma diferença muito grande com o uso de pontuações, né? No texto normal e no ambiente digital. As alterações ortográficas, mesmo de escrita, né? Às vezes de ganhar... no lugar, por exemplo, do acento em algumas palavras, usar o H, né, para marcar o acento. No lugar de escrever AOTIL, né, o A1, coisas básicas, né, desde que esse tipo de comunicação se popularizou lá em 1999, a gente já tem essa mudança, essas marcas ortográficas no texto da internet, no texto desse ambiente digital. E o excesso de abreviações. O uso de maiúsculas. O uso de maiúsculas, a gente sabe que é um recurso gráfico desse ambiente para marcar quando você está destacando alguma coisa, mas não no sentido só de destaque. Pode até parecer agressivo, né? Porque é no sentido de gritar mesmo. Então, no ambiente virtual, quando você usa o texto todo em caixa alta, né? Escrito em letras maiúsculas, reforça essa ideia de gritar. E, claro, aqui eu não coloquei, mas tem um outro recurso muito presente agora no ambiente digital, né? Agora, desde 2007, que são as hashtags, né? E o potencial que as hashtags têm. Elas introduzem campanhas de conscientização e elas também têm essa função hoje de engajamento, de trazer pessoas para aquela postagem. Teve até uma questão já do Enem sobre isso, né, sobre o uso das hashtags, quando elas completaram 10 anos, né, em 2017. Então, é bem possível aparecer também alguma questão envolvendo isso. E aí, lógico, como eu falei para vocês, são questões mais interpretativas, né? É para avaliar mesmo
dentro do texto, eu lembro que era uma questão do Enem, trazendo um texto falando sobre o poder das hashtags, e aí vinha a questão analisando o quanto esse recurso digital é até metalinguístico, né? Então, assim, gêneros digitais, na verdade, eles vão estar misturados com outros conteúdos da prova do Enem. Como eu falei aqui, variações linguísticas, a gente pode ter também a questão das funções da linguagem, então bastante atenção na hora de analisar esses textos, entender, inclusive, essa estrutura deles, que é uma estrutura mais flexível, como eu falei, até para corrigir esse texto, a Unicamp também, em alguns pontos, tem que ser flexível, porque como é tudo uma novidade, a gente não tem nenhum manual, né, falando que são esses gêneros digitais. A gente entende, analisa esses fenômenos que eles trazem, que estão listadinhos aqui para vocês, que é a caracterização dos interlocutores, os recursos de linguagem, e agora o que a gente vai falar aqui é a função social. E aí, lógico, a função social é que vai tornar a nossa comunicação mais rápida, instantânea, prática, permitir a interligação entre os indivíduos, né? Se antes, com os outros meios de comunicação, carta, telefonema, né? Telefonema ainda era rápido e instantâneo, mas não era acessível, né? Nem todo mundo tinha acesso a telefone, se a gente for pensar nas décadas aí de 70, 80. Não era barato ter uma linha de telefone, né? Hoje já é muito mais acessível, mas a gente percebe o quanto há uma rapidez, né, uma instantaneidade mesmo nessas redes, nesse meio digital, pela 1 segundo que você postou, a pessoa já pode te responder, ou mesmo numa conversa privada com alguém, é tudo muito mais rápido. Então, os hábitos e o próprio cotidiano das pessoas se alterou devido a isso, né? A gente tem uma outra configuração de sociedade, de comunicação. Então, um pouco daquilo, né, que o Bauman fala, da modernidade líquida, tem muito a ver com essa questão das tecnologias, né? Porque é tudo muito mais rápido, fluido, efêmero, né? Não tem uma durabilidade. E eu costumo dizer que, no caso das redes sociais, é efêmero, porque você postou um negócio, como logo já vão ser, na sequência, vão ter várias outras coisas, né, ao mesmo tempo, sendo compartilhadas, postadas, então aquilo some, aquilo é esquecido, mas nunca se apaga. Então a gente tem essa dualidade, né, de que é para sempre. É efêmero em relação ao tempo, né? Porque rapidamente vai ser substituído, vai ser até transposto mesmo, uma coisa vai passando por cima da outra, uma coisa vai sendo atropelada por outra. Mas, ao mesmo tempo, está ali registrado. E o registro é para sempre. E hoje a gente vê uma tendência das pessoas buscarem registros antigos, né? A gente fala da cultura do cancelamento e tarará, a gente tem aí esse perfil das pessoas, por exemplo, sobre personalidades, buscarem frases, coisas que as pessoas postaram no passado, e isso servir como crítica agora para a atualidade. Desculpa, gente. Então, tem essa questão. É efêmero no sentido de que rapidamente é substituído por outra coisa, mas ele está ali arquivado para sempre. Então, o potencial que ele tem para tornar uma pessoa aceitável para o padrão, para a sociedade, e o potencial que ele tem para levar essa pessoa a ser cancelada é muito grande, né? Então, a gente percebe mesmo essa mudança no comportamento, inclusive, da sociedade. Bom, aí é uma outra discussão, né? A gente até já fez alguns temas sobre isso, se eu não me engano, logo no comecinho, né, do ano, ainda na situação presencial. Eu trouxe um tema que falava sobre a construção de imagem nessas redes sociais. A gente já falou também sobre a fragilidade das relações amorosas, foi um tema, e isso tem a ver, né, com o mundo digital, com as tecnologias. Então, esse tema está presente aí também nas discussões e pode aparecer também nos vestibulares, né, essa função social das novas tecnologias. Mas tem um pontinho importante aqui que aparece no finalzinho dos textos, né, que fala, aqui, ó, no final do primeiro parágrafo, tornando os indivíduos agentes comunicadores. A grande mudança que a gente tem mesmo em relação a isso é que, se no passado
as pessoas que produziam conteúdos eram pessoas reconhecidas em suas profissões, ou mesmo jornalistas, né? Alguém que passou aí por um processo para que pudesse ser um comunicador. Hoje não, né? Hoje qualquer pessoa é um comunicador. Qualquer pessoa tem esse potencial de comunicação, porque pode escrever e se tornar conhecido por meio dessas redes sociais. E acho que existe uma cobrança muito grande, inclusive, sobre isso, né? Em as pessoas se tornarem conhecidas. Um outro aspecto também que vocês podem analisar nesse ponto social, e que pode ser tema de redação, é pensar o quanto hoje as pessoas buscam, por meio desses meios digitais, serem famosas, né? Não sei se vocês viram recentemente, com essa rede social que é o TikTok, um caso de um casal, né? Estão dizendo que é falso, mas uma menina de 12 anos com um rapaz de 18, 19, fingindo que namoravam para ganhar seguidores, para ficarem famosos, e aí entrou nessa discussão por ela ter 12 anos e ele ter, não sei se é 18 ou 19, né? Ele já passou aí da questão da maioridade penal, né, no Brasil. Você entra em discussão a questão da pedofilia, mas aí nos vídeos, nas coisas que eles postavam, falavam que tinha o consentimento da família, mas depois eles falaram que era uma trollagem, que era mentira, só para ganhar seguidores, né? Então, assim, um exemplo básico do cotidiano, mas para mostrar o quanto as pessoas hoje estão dependentes desse ambiente e estão buscando também sucesso, fama, né? Até o significado de sucesso para algumas pessoas é ter muitos seguidores nessas redes sociais. Então, assim, tem uma transformação enorme na nossa sociedade com as tecnologias, né? Então, na linguagem, na produção de textos, não ia ser diferente. A gente vê essa mudança também presente aí nos vestibulares, na cobrança de questões e também na produção de textos, que é o caso da Unicamp, tá? Bom, por outro lado, né, não vamos falar só da questão negativa dos gêneros digitais, né, dos textos e dos produtos aí desse meio tecnológico. Por outro lado, a gente tem a parte positiva, que é a pluralidade, né? Existe um enriquecimento cultural. Como é tudo muito mais rápido, como qualquer pessoa pode se tornar um comunicador, a gente tem vozes diferentes sendo representadas nesses ambientes, né? A gente falou sobre isso quando eu discuti aquele tema sobre os jovens, né? Da geração Z, com vocês, porque na questão da geração Z tinha um dos textos lá da proposta que falava sobre isso, que é uma geração que pretende ser mais original no sentido de pluralidade, né? Então, a gente percebe que isso também é uma interferência das redes sociais. As redes sociais, o meio digital permitiu essa pluralidade. Se antes a gente só tinha as representatividades que vinham pelos veículos, né, de maior potência, como as redes de televisão, hoje a gente tem essa diversidade maior em relação a quem produz conteúdo, a quem está ali, a imagem que está sendo exposta para as pessoas. A gente tem uma diversidade muito maior de discursos, de corpos, de tudo, né? Então, essa parte é a parte positiva das tecnologias e que, no caso das questões sobre os gêneros digitais, aparecem, né, alguns textos se referindo a isso. Bom, como eu falei, gente, cai bastante mesmo no Enem, tá? Todo ano a gente tem uma porcentagem da parte das questões de língua portuguesa que contemplam os gêneros textuais. Então, vale a pena ficar atento aqui a esses aspectos. E aí, eu listei alguns dos formatos, né, de gêneros digitais, e aí vou comentar com vocês o que já apareceu na Unicamp e o que não apareceu ainda, que de repente pode aparecer, né? Texto de blog não apareceu, então é uma proposta possível. E-mail também não. E como na Unicamp já caiu e cai, né, várias vezes carta, e como o e-mail é um gênero de correspondência muito próximo da carta, é possível aparecer uma proposta de redação cobrando e-mail, tá?
O comentário crítico já caiu, como eu falei aqui, e mais de uma vez, né? O comentário crítico caiu. Logo que a Unicamp mudou esse formato, em 2012, se eu não me engano, que era esse que eu falei para vocês. Na verdade, teve um que era para comentar, esse que eu falei para vocês, que era um fórum de discussão para comentar o interesse das crianças, dos jovens, adolescentes pela ciência. Então, tinha um gráfico falando sobre isso, e aí a pessoa tinha que conversar com os participantes do fórum sobre esse assunto. Depois, teve uma outra produção de comentário crítico, que eu não me lembro muito bem agora como era a proposta, mas aí não era em fórum de discussão, era para responder a um texto. Então, era um artigo, uma coluna, alguma coisa que foi publicada e a pessoa tinha que responder àquele artigo. E aí, a Unicamp de 2019, do ano passado, pediu comentário crítico de novo, mas ela trouxe assim, postagem num fórum de discussão. Mas é o comentário crítico muito parecido com aquele de 2012, que pedia para comentar o gráfico. Nesse agora de 2019, ela colocou que era uma professora de geografia, elaborou um fórum de discussão com os seus alunos sobre a disciplina, e aí colocou textos falando sobre IDH e tudo mais, e aí você tinha que se imaginar como um aluno participante do fórum e postar uma análise dos textos. Então, não deixava de ser um comentário crítico, né? Então, a gente percebe aí o quanto o comentário crítico está presente mesmo na Unicamp. Já caiu 3 vezes e pode se repetir, né? O comentário crítico, ele dialoga muito com outro gênero textual, que é o artigo de opinião, que é quando você tem a sua opinião sobre um determinado dado ou um elemento, como o caso da Unicamp, ela traz os textos para você analisar, né? Um gráfico, como foi de 2011, ou um texto com dados estatísticos, como foi o do ano passado. Então, você tem um elemento de análise e a sua opinião sobre esse elemento. Só que, para defender ou não a sua opinião, vai depender da situação de comunicação, o que ela vai pedir lá naqueles comandos. Em 2011, por exemplo, o gráfico sobre o interesse das pessoas em serem estudantes de ciência, né, seguirem a carreira científica, trazia no gráfico a diferença de regiões, né, do Brasil e a diferença entre meninos e meninas. O comando da Unicamp falava para você escolher um desses aspectos e expor, justificar com a sua opinião. Porque, por exemplo, você percebe que os meninos têm mais interesse pela ciência do que as meninas, e porque, por exemplo, que algumas regiões do Brasil têm mais interesse do que outras regiões. Então, tinha esse comando lá, justificar com a sua opinião. Aí, ok, fica aberto, você pode escrever o que você quiser, trazer seu repertório de mundo e tudo mais. Do ano passado, já não. Do ano passado, pedia para analisar os textos que a professora postou. Então, não é muito a sua opinião, né? É argumentar de acordo com os textos. Claro, você pode trazer repertório de fora para validar essa análise, mas não é só a opinião pessoal. Então, assim, tem que prestar muita atenção, né? Não dá para falar aqui para vocês, no comentário crítico você sempre vai defender sua opinião, porque é um comentário seu, pessoal. Depende do que ela colocar lá como comando. Então, sempre vai depender. A gente tem que conhecer o mínimo do gênero, mas vai seguir exatamente o que está naqueles comandinhos lá, tá? Hipertexto seria aquele texto de definição, né? A Wikipédia da vida. É quando você tem um vocábulo, uma palavra, a palavra é definida, e aí você tem outras palavras em negrito, né? Linkadas ali com links, que você pode entrar e acessar outro texto. Então, se chama hipertexto, porque é uma rede de textos. A Unicamp já pediu verbete, né? Que está dentro dessa esfera aí do hipertexto. Inclusive, foi um dos gêneros mais anulados, para as pessoas não saberem o que era o gênero, né? Da Unicamp de 2000 e...
Foi 2011 que ainda era aquela prova que tinha três textos, né? Então, o hipertexto já caiu, é muito possível aparecer também. O microtexto eu já acho mais difícil, né? O microtexto é aquele formato de tweets, né? São pequenos textos argumentativos também, ou expositivos, mas ela pode ter aí o microtexto para análise. Memes, a mesma coisa, o Unicamp não vai pedir para você produzir um meme na redação, né? Mas pode, já pensou que maravilha? Mas pode pedir para você analisar, né, um meme. Analisar, inclusive, esse fenômeno, como a gente já discutiu aqui, já foi um tema nosso de redação. Falar sobre os memes, né, se eles esvaziam o discurso político ou se eles podem ter essa potência também de conscientizar, de, pelo lúdico, trazer a pessoa para pensar sobre alguma questão. Então, meme pode ser, na verdade, mais um tema do que um gênero, né? Ele pode ser um material de análise. Petição online, aí eu já acredito possível a Unicamp pedir, que seria petição online. Vocês já devem ter visto ou recebido, né, algum e-mail ou mensagem pelo WhatsApp de sites como a Vaz. Nossa, hoje tem um monte, né? Que são sites exclusivos para isso, para que as pessoas se organizem e façam aquilo que antigamente era no papel, batendo em porta a porta na casa das pessoas, pedindo para elas assinarem e colocar ali o seu documento. Hoje a gente consegue fazer pelo meio digital, que é muito mais fácil. Então, são os abaixos assinados, mas nesse formato online, então. E aí se chama petição online. Como que é a estrutura desse texto? Ele vai ter um texto argumentativo antes, né, das assinaturas. Ele vai ter um texto dizendo qual é o tema, ele vai ter um texto argumentando sobre esse tema, propondo uma solução, e aí as pessoas assinam de acordo com aquela solução. Então, por exemplo, reivindicando para derrubar um projeto de lei, reivindicando uma melhoria específica em alguma questão, reivindicando uma resposta de determinada autoridade sobre alguma coisa. Então, petição online, eu acho muito possível, por ser uma possibilidade infinita aí de argumentação e de temas para a Unicamp. Então, um gênero muito possível. Não apareceu ainda nesse formatinho, né? Daí, claro, você vai fazer um texto de apresentação sobre o tema, vai discutir, e no final você vai convidar as pessoas a assinarem. Gente, também tem essa questão de você ter gêneros híbridos, né? Um gênero misturado ao outro, que foi o que eu fiz na proposta. Vou só correr ela aqui rapidinho. Ó. Você é um jovem estudante que faz parte de um grupo de ativismo social. Esse grupo costuma elaborar pesquisas e desenvolver petições online. Então, é um grupo, né, que organiza esse tipo de petição, como eu tinha falado aqui, sobre os temas que desafiam a juventude contemporânea. A sugestão de tema para a próxima discussão foi sobre o futuro do trabalho no mundo globalizado e tecnológico. Sua equipe deixou sob sua responsabilidade elaborar o texto de apresentação para convidar por e-mail os integrantes do grupo para o próximo fórum online sobre a questão escolhida. Então, você vai fazer aquele texto que eu tinha falado de apresentação sobre o tema, argumentativo, justificando, inclusive, por que esse tema é relevante, né, para esse grupo, para esse nicho, que é a juventude, mas isso está até aqui nos comandos. Então, acho que isso também vocês podem ficar tranquilos, porque a Unicamp faz, né? Eu não fiz aqui porque eu sou boazinha, colocando os itens que vocês devem usar para compor esse texto. Eu fiz porque é esse o formato da Unicamp. A própria Unicamp cobra assim. Né? Então, acho que isso tranquiliza também a gente, por mais que você, de repente, não conheça o gênero, essa situação de comunicação e esses comandos vão ajudar você a se organizar ali e propor exatamente o que eles querem como texto, tá? Então, eu misturei a ideia de ter uma petição online, mas antes da petição online, o grupo precisa se organizar, definir as pautas, definir o que eles precisam reivindicar. Então, antes disso, eles precisam fazer um fórum de discussão. Então, eu misturei aí vários gêneros digitais e ambientes digitais na situação da proposta, né? A petição online, o e-mail e a questão do fórum, né? Do comentário crítico. Mas você vai fazer o elemento introdutório, você vai escrever o e-mail que vai chamar as pessoas
para participar do fórum de discussão. Então, o seu texto tem que ser argumentativo, no sentido de explorar o tema e provar que é um tema de relevância social e para o grupo específico que é a juventude, e você vai ter que convidar as pessoas. Então, no final, tem que ter esse discurso mais apelativo, né? Com verbos no imperativo. Então, lembrem-se, quando eu falei, olha, a caracterização dos interlocutores, você vai marcar, então, o diálogo com esses interlocutores, principalmente aí porque é um texto de correspondência, é um e-mail. Então, eu preciso começar com algumas características exclusivas de textos de correspondência, né? Que é o vocativo, por exemplo, chamar as pessoas, então, no começo já do texto, então, falar com essas pessoas, então, caros colegas do grupo, ativismo não sei o quê, você pode inventar o nome desse grupo, a Unicamp também tem bastante liberdade em relação a isso, ou você pode só colocar, né, caros colegas do grupo, e aí começar o seu texto, né? É notável quanto o trabalho no mundo contemporâneo enfrenta esse desafio, e aí discutindo o mesmo tema, como fala aqui, ó, letra A, contextualizar o tema. Letra B, analisar indicativos que demonstrem que esse é um tema de preocupação social da juventude, então justificar porque esse tema tem que ser discutido por jovens, né? Acho que isso é muito evidente aí, porque é o público. Então, aqui, tanto você vai desenvolver o conteúdo do seu texto, como você vai contemplar também um outro item do texto Unicamp, que é a interlocução. Você vai dialogar com a juventude, né? E convidar os integrantes do grupo para o debate. Então, no final do texto, em algum momento do texto, tem que ter esse convite. E aí você pode criar uma data, né, para o fórum de discussão, falando, olha, então no próximo dia, não sei o quê, acontecerá o nosso fórum online, dananã, venha participar, traga sua opinião, suas pautas, e aí pode usar os verbos do imperativo. Então, no lugar de usar expressões da oralidade para marcar essa interlocução, o recurso mais aplicável da nossa língua para isso são os verbos no imperativo. Então, não se esqueça deles, tá? Bom, então é um gênero de correspondência. Então, tem que ter esse cuidado mesmo com a comunicação com o seu interlocutor, de ter esse texto também argumentativo. Então, vai usar muito do que a gente vê nas aulas para dissertação argumentativa, de justificar, de analisar, de argumentar sobre o tema. Por outro lado, também é um texto apelativo, né? Eu tenho que convidar as pessoas. Então, o meu discurso tem que ser atraente para esse público e, no final, tem que ter esse chamamento mesmo, né? Venha participar, fórum será tal dia, tem que ter esse discurso mesmo de chamar. Então, a conclusão, no lugar de você fazer uma conclusão, como a gente faria num outro texto normal, de resumir as ideias ou propor uma solução, aqui a conclusão é convidar as pessoas, né? Chamá-las para que elas participem do fórum, tá? Então, acho um modelinho, inclusive, de prova muito possível aí para a Unicamp. O tema, o Diego discutiu com vocês, né, na aula de sexta-feira, o trabalho no mundo globalizado. Então, na verdade, ele conversou comigo e a gente fez esse combinado que eu traria o tema essa semana. Claro, eu trouxe na proposta Unicamp para esse aspecto da juventude. Gente, se cair juventude em algum vestibular, por favor, né, façam um agradecimento especial para mim, porque eu estou insistindo nessa ideia de que vai cair alguma coisa envolvendo jovens em alguma prova, né? Espero que seja no Enem, falar sobre o protagonismo jovem, essa geração Z que pode mudar o mundo ou pode tornar as relações ainda mais complicadas, né? Como a gente já discutiu. Ou que caia, assim, em algum outro vestibular, como é o caso da Unicamp. Então, não sei, porque eu não me lembro de ter temas, né, voltados para esse público, e eu cismei com isso esse ano. Todo ano a gente cisma com alguma coisa. E esse ano eu cismei com essa questão da juventude, então anotem aí com carinho, quem sabe, né, eu acerto.
e ajude vocês. Então, nesse caso aqui, eu tentei fazer esses 2 recortes para a Unicamp. É o mesmo tema, falar sobre o futuro do trabalho, né? Está até em negrito aqui, o futuro do trabalho no mundo globalizado e tecnológico, só que aqui, indicativos que mostrem que esse tema é de preocupação social da juventude. Então, quando vocês olharem nos textos motivadores, o texto 2... Ai, meu olho... O texto 2 vai falar especificamente sobre juventude, né? Formação política de jovens, então vai trazer essa questão mesmo da juventude, por conta aí da proposta da Unicamp, tá? Para vocês terem esse cuidado de pensar por que é um tema de relevância para a juventude, pensando inclusive no público da situação da comunicação da prova da Unicamp. Agora, no modelinho VUNESP, não coloquei no formato de pergunta, então veja aqui, tem o e aí é você que decide se você vai escolher entre os dois, estabelecendo a relação de oposição, destacando um, dizendo que o outro, a análise que você vai fazer pode falar que o outro é exagero, né? Tem várias coisas aí para vocês pensarem. Futuro do trabalho, entre a escassez de vagas e a transformação do trabalhador. Claro, quando a gente fala do futuro do trabalho, é pensar nesse universo tecnológico. E se caso, né, fosse a prova da VUNESP, vocês teriam os textos, os 2 textos que estão aqui em cima como apoio, e os 2 textos trazem para isso, né? A questão aqui da indústria 4.0, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas pensar que a gente tem, então, essa preocupação com o desemprego, com o formato como está constituído agora o trabalho, até essa ideia de flexibilização, acho que o Diego deve ter conversado sobre isso com vocês, né? De terceirização do trabalho e tudo mais, e a transformação que isso traz para o trabalhador. Que tipo de trabalhadores tem hoje na sociedade? O que se espera, inclusive, dos trabalhadores, e no nosso caso, quando a gente está pensando em juventude, lá para o texto da Unicamp, o que se espera dos novos trabalhadores, né? E aí, no repertório, trouxe alguns textos aqui na parte de repertório para tentar contemplar isso, tá? Já passo, então, para conversar um pouquinho com vocês sobre o tema. Não vou ficar muito na parte teórica, porque isso vocês já tiveram com o Diego até, né, com mais qualidade do que eu ficar falando aqui. Mas eu queria compartilhar com vocês, rapidinho, outro material que eu fiz, só para a gente passar, porque como essa é a aula que a gente está falando sobre o Unicamp, né? Só, assim, mais alguns possíveis gêneros. E aí, para quem for mesmo fazer a prova, se quiser pesquisar, né, um pouco mais sobre esses gêneros, se preparar, ver modelos, a gente tem aqui essa possibilidade, tá? Então, o que eu pensei? Dentro dos gêneros textuais possíveis, eu dividi em 3 possibilidades: os jornalísticos, os digitais, que nós conversamos hoje, e as cartas, tá? Que são o que aparece, né? São os que mais aparecem nas provas, e como ela sempre cria essa situação, a prova da Unicamp, sempre cria essa situação de comunicação, na qual a pessoa vai publicar o texto em algum lugar, precisam ser textos publicáveis, de qualquer forma, né? Então, por isso que, na hora de pensar nessa listinha de gêneros, eu pensei naqueles textos que são publicáveis, né? Que chegam, de alguma forma, às pessoas. Também tem os gêneros orais, que eu não coloquei aqui, mas a Unicamp costuma cobrar você pensar num texto, num roteiro, antes de uma apresentação. Então, ela já teve, por exemplo, um texto de apresentação para uma palestra, e já teve aqui, né, dentro dos orais, mas que também é jornalístico, podcast. Então, assim, claro, muitos desses textos, eles são da esfera jornalística, mas dialogam também com outros ambientes, como vai acontecer com digitais, como vai acontecer com as cartas, por exemplo. Todos esses hoje a gente pode considerar como digitais, né? Porque mesmo notícia, reportagem, editorial, artigo, entrevista, tudo isso está presente dentro do ambiente digital. Então, assim, hoje é uma mistura, né? O que a gente tem que pensar qual é o objetivo desse texto? E aí, pensando no objetivo desse texto,
eu já sei mais ou menos que linguagem, que estrutura eu vou utilizar no texto de alguma forma. Então, notícia, eu já sei que é um texto narrativo, se a sua função é informar, então não tem opinião, não tem argumentação, portanto, o foco não é em quem escreve, é na notícia, o texto vai ser escrito em terceira pessoa, formal, não pode ter esse diálogo com o leitor, tá? A Unicamp não pediu notícia ainda, né? Ela já pediu relatório, pediu alguns outros formatos de texto, reportagem ela já pediu, mas notícia não, até porque ele não é argumentativo. Acho muito difícil ela não cobrar um texto que não seja argumentativo, né? O editorial, aí sim, é um gênero possível. O editorial é muito parecido com o artigo de opinião. Tanto editorial quanto artigo de opinião são textos dissertativos. No caso do artigo de opinião, ele é assinado por um colunista, né, por um articulista, por uma pessoa que é contratada pelo jornal para escrever, então, o seu artigo, a sua coluna. Já o editorial é um texto de abertura do jornal ou da revista, que é assinado em nome do veículo. Ele até pode ter a assinatura do editor-chefe da revista ou do jornal, mas o discurso é mais coletivo. Ele está defendendo qual é a opinião daquele suporte, qual é a opinião daquele jornal, daquela revista sobre determinado tema, tá? Geralmente o tema que foi mais comentado na semana, uma notícia muito importante, aí o jornal, a revista vão produzir esse texto de abertura, inclusive do veículo, trazendo a opinião do veículo sobre o assunto. Então, o editorial é artigo de opinião, textos que defendem um posicionamento explícito de quem escreve. A diferença é que o artigo de opinião é assinado por uma pessoa, um colunista, que geralmente é uma autoridade no assunto. Então, quem assina uma coluna de esportes é alguém da área, né? Quem assina uma coluna de economia é alguém da área, ou simplesmente um jornalista que se especializou naquilo. E no caso do editorial, é uma assinatura do próprio veículo. Pode vir só a equipe, né, de edição, a redação, às vezes vem no final, o nome do próprio jornal, da revista no final, ou a assinatura do editor-chefe representando todo o grupo. A diferença: no artigo de opinião, você pode escrever em primeira do singular, é a sua opinião como articulista. No editorial, pode ser escrito em terceira pessoa, se quiser, ou em primeira do plural, representando esse grupo. Os demais textos, né, ó, entrevista, gráfico, infográfico, a foto e a legenda, são textos, na verdade, para análise, né? Não tem como a Unicamp pedir que você escreva uma entrevista, um gráfico, faça um infográfico na redação. Mas são textos para análise e não só da Unicamp, de todos os outros vestibulares. Em entrevista, teve um ano que a Unicamp pediu, ela trouxe o gênero entrevista nos textos motivadores e ela pediu para que o candidato analisasse a entrevista, era entrevista com uma bióloga, falando sobre a importância da ciência na escola e de fazer experimentos e tudo mais. E aí a situação que a Unicamp pediu para as pessoas simularem é que essa professora, essa bióloga, foi fazer uma palestra na escola e você, como presidente do Grêmio, sei lá, alguma coisa assim, ficou responsável em apresentar a palestrante. Então, com base nas informações da entrevista, você tinha que fazer um texto de apresentação da Tatiana Narras. Então, é muito possível ela fazer isso para outras situações, né? Trazer uma entrevista para que você elabore, por exemplo, esse tipo de texto que vocês vão fazer essa semana. O texto de e-mail, discutindo um tema, apresentando um tema e convidando as pessoas para a discussão. Então, é bem possível, tá? Bom, deixa eu ver o que é mais. Esses outros todos, como eu falei, são para análise, né? A gente não vai produzir. Crônica caiu no começo lá da Unicamp e caiu agora recentemente. Foi na Unicamp de 2019. A de 2019 foi o que eu falei para vocês do fórum lá da professora de geografia. E a crônica, agora de 2020,
em janeiro, que foi, inclusive, para, né, você pode escolher e fazer um texto só, foi podcast, um roteiro de podcast. E o outro texto... Ai, qual foi o outro texto? Não estou lembrando agora, mas eu acho que foi um artigo, alguma coisa assim. Então, a crônica do ano passado, de 2019, eles trouxeram uma crônica da autora Chimamanda Adichie sobre micromachismos, e você tinha que escrever sobre esse tema, mas a partir de uma história, né, narrativa diferente, tendo a dela como modelinho, mas escrever a sua própria. Então, muito possível, né? Charge também é um elemento de análise, tirinha também. Resenha, aí sim, né? É muito possível que a Unicamp traga resenha, ela já trouxe resumo, foi um resumo muito científico, assim, era um texto falando sobre pessimismo, citando vários filósofos, e aí você tinha que resumir o texto. Aí não precisa de repertório sociocultural, né? Você pode usar só o texto que está lá, maravilhoso isso. Mas tem essa dificuldade da linguagem, tem que ser em terceira pessoa, não pode repetir só o que escreveu, não pode ser só uma versão do texto que estava lá, tem que identificar quais eram os elementos principais do texto, é bem difícil de fazer resumo. Resenha já é o resumo, você vai descrever a obra, então tem a parte de resumo, mas vai analisar também. Então, aí a análise vai ser a parte dissertativa, argumentativa do texto. Documentário, ela nunca pediu, mas como ela já pediu agora roteiro para podcast, é muito possível ela pedir um roteiro de documentário, né? Então, você vai ter que pensar, no caso do documentário, ele é um gênero jornalístico, ele se baseia na verdade para a produção do texto, então ele vai narrar e descrever informações, mas ele também vai trazer a opinião de quem é entrevistado, vai trazer uma análise sobre o tema. Inclusive, o documentário é uma coisa que eu sempre sugiro, né, como repertório para as redações, por conta disso, porque não traz só informação concreta, objetiva, né, expositiva, mas traz também a opinião de alguma forma. E o podcast que é a mesma coisa, só que no formato áudio, enquanto o documentário tem imagens, né, e essas imagens as pessoas misturam, podem misturar, depende do diretor do documentário, imagens reais de fatos que aconteceram, como pode criar ali historinhas narrativas ficcionais, e colocar essas imagens, e o próprio entrevistado ali e tudo mais, né? Então, tem essa possibilidade. E o podcast é a mesma coisa, só que é só o recurso de áudio, né? Então, você pode ter uma narração de uma historinha, você pode ter entrevistas, você pode ter... Inclusive, tem formatos de podcast que é só história, né? Só narração. Então, é muito possível aí. Já caiu no de 2020, não vai cair no de 2021 podcast. Então, é um gênero possível, mas que vocês não precisam se preocupar para o próximo vestibular, porque caiu muito recentemente, né? O documentário já pode cair. Ixi, não quer passar aqui para o próximo. Ai, saiu. E aí, aqui eu coloquei os digitais, já é a listinha que vocês tinham lá, então nem vou comentar aqui. E as cartas? Carta pessoal nunca caiu na Unicamp, porque ela tem essa característica de ser, você vai escrever para um único interlocutor, é alguém que você conhece, mas ela pode trazer, né, a análise de cartas e pode trazer a questão de ser uma carta, então, né, nesse formato digital, mas por pessoas da área científica, por exemplo, discutindo algum tema, jornalistas decidindo uma pauta, nunca se sabe, né? Mas aí seria, acho que eles colocariam para essa situação mais de e-mail do que de carta. Carta argumentativa, carta de reivindicação, carta de reclamação e carta aberta. Dessas 4 aqui, não caiu ainda a de reclamação. A argumentativa já caiu, reivindicação já caiu e a aberta já caiu. Carta argumentativa. O objetivo é argumentar. Geralmente, a carta argumentativa é aquela que a gente chama de carta do leitor, sabe? É um texto que responde a algo que foi publicado, né? Então, um jornalista publicou uma matéria no jornal e aí o leitor resolveu responder aquela matéria, criticando, concordando, aí é a escolha da pessoa. E aí, geralmente, né, nessa carta argumentativa,
vai ter muita estrutura do que a gente vê na dissertação argumentativa, uma introdução, desenvolvimento, uma conclusão, argumentos baseados em repertório sociocultural. A diferença é que, por ser uma carta, um gênero de correspondência, a linguagem é em primeira pessoa e tem interlocução, né? Vai dialogar com o leitor do texto. A gente sabe que quando a gente está falando sobre carta, tem um formato específico, né? A carta, ela tem uma estrutura padrão. Qual que é essa estrutura padrão? Começa com um cabeçalho. Nesse cabeçalho eu tenho local e data. Depois vem um vocativo. Aí o corpo do texto, né? O corpo da carta. A despedida no final e a assinatura. Esses são os elementos principais que caracterizam o gênero carta. Então, se cair carta na Unicamp, não, mesmo que eles coloquem que é uma carta que vai ser publicada numa rede social, você vai seguir essa estrutura, porque é a estrutura padrão do gênero carta, tá? Então, voltando. Cabeçalho com local e data, vocativo para quem você escreve o texto, né? Geralmente acompanhado por alguns pronomes de tratamento, e aí depende de quem é a pessoa. Se é pessoas num ambiente que eles se conhecem, que é o nosso exemplo aqui do e-mail, né? Pessoas de um grupo de ativismo social, que vão receber esse e-mail, então elas se conhecem, caros, aí eu posso usar o caros. Pessoas que não se conhecem, prezado, ilustríssimo. Se tem algum grau, inclusive, de formalidade, ilustríssimo. Se tem um grau de autoridade, aí eu tenho pronomes de tratamentos específicos, que vocês já estudaram em gramática lá na educação básica, né? Então, se é alguém lá do executivo, né? Prefeito, presidente, ministro, excelentíssimo. Ou, né, Vossa Excelência, mas excelentíssimo já basta, né? Inclusive, para esses pronomes de tratamento, na norma culta, é aceitável usar abreviações, tá? Então, o excelentíssimo, o ilustríssimo, a gente coloca ilmo, né? Então, tem essas abreviações que são aceitáveis. E aí, lógico, tem os outros pronomes de tratamento dada autoridades específicas, como é o caso, né? Para escrever para o bispo de uma igreja, eminência, né? Para o reitor de uma universidade, a gente vai usar eminência, majestade para rei, alteza para príncipe, mas não é nosso caso, a gente jamais vai usar esses pronomes de tratamento, porque não estamos aqui, né, nessa situação de realeza. Vossa Santidade para o Papa, essas coisas. No nosso caso, o que é mais comum, então? Caros, para a situação de pessoas que se conhecem. Prezados, para quem não se conhece. Ilustríssimo, para quem não se conhece e tem uma certa formalidade. Então, não precisa ter relação de autoridade. Então, eu posso usar o ilustríssimo, por exemplo, para escrever para os pais. Né? Toda uma situação, a proposta pediu uma situação de comunicação entre a escola e os pais dos alunos. Então, eu posso usar ilustríssimos. Vou escrever para alunos e possíveis alunos, possíveis clientes. Prezados. Não posso usar caros, porque nesse grupo tem pessoas que eu não conheço, por exemplo. Aí vai ter que ser o prezados. No exemplo que eu dei para vocês do e-mail, vocês podem usar tanto o prezado quanto o caros. O caros é aceitável para essa situação, porque se é um grupo, esse grupo já existe, são pessoas que se conhecem. Se na situação de comunicação não falar que é um grupo, falar que né, que vai ser publicável num ambiente aberto, por exemplo, aqui o caso da carta aberta, né, num ambiente vai chegar a mais pessoas, aí a obrigatoriedade de usar o prezados. Não dá para usar o caros, porque aí eu não conheço as pessoas, tá bom? Fala, David. Professora, mas nessa situação em que, tipo, não se conhecem, se eu usar o caro, não dá um efeito de sentido que é como se, tipo, conhecesse? Aí não seria uma coisa boa até para o seu texto? Não? Não, o caro é um pronome de tratamento entre pessoas que têm... O caro significa o quê? Uma relação de afeto, né? Aquela pessoa ali é querida, né? Você tem por ela a relação de caridade lá, se a gente for pensar
no prefixo de amor mesmo. Então, tem que ser entre pessoas que se conhecem. Senão, vai ficar parecendo até uma marca de oralidade. Tá, beleza. É que eu pensei que, sei lá, teria um efeito sentido, sabe? De apelativo, né? Algo assim do tipo, mas não, né? Não. O que você pode Tá. fazer é, ao longo do discurso, né? Você usou no vocativo prezado, mas ao longo do discurso, usar outras palavras de proximidade. Por exemplo, companheiros, né? Algumas expressões que a gente usa que mostram essa proximidade, mas sem chegar nesse nível de, olha, nos conhecemos já. Agora, para esse texto que eu pedi, ok, porque é um grupo que se conhece. Então, pode usar caros, pode usar amigos, colegas, companheiros. Se é um aluno escrevendo para os seus colegas de escola, aí pode usar o caros tranquilamente. Beleza? Beleza, valeu, professora. Imagina. E aí, numa situação, para a carta de reivindicação, a carta de reivindicação geralmente escreve para a autoridade, né? Prefeito, deputado, vereador, presidente. Aí, para a carta de reivindicação, o pronome de tratamento correto é o excelentíssimo, né? Excelentíssimo senhor prefeito, parará, parará. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo. Vocês podem até ver, né, naquelas transmissões das votações lá da Câmara dos Deputados ou do Senado, eles se chamam, né, de Vossa Excelência o tempo todo, porque é o pronome mesmo formal atribuído a essa situação de autoridade. Claro que é bem contraditório ali no nosso caso, né, no Brasil, que a gente vê que eles usam Vossa Excelência e junto coloca palavrão, por exemplo. Né? Então, não é referência para a gente na hora da gente escrever nosso texto. Mas é o uso adequado, né, do Vossa Excelência, do Excelentíssimo. A carta de reivindicação, não sei se vocês estão se perguntando aí qual que é a diferença dela para a de reclamação. A de reivindicação, como eu disse, a gente vai escrever para uma autoridade reivindicando a solução para alguma questão, algum problema da sociedade, que é o que já caiu na Unicamp. A de reclamação, não, a de reclamação é um nível um pouquinho mais particular. A de reclamação eu posso escrever para o condomínio, né, do prédio, para reclamar, por exemplo, seria uma proposta muito possível para a Unicamp desse ano, como a prova dela é feita no meio do ano, dá tempo, seria uma situação de comunicação muito possível ela pedir uma carta de reclamação de pessoas que moram no mesmo condomínio, no mesmo prédio, na mesma vila, escrevendo uma carta para reclamar, por exemplo, que durante a pandemia alguém não respeitou a quarentena ou fez barulho excessivo. Então, tem essa possibilidade, né, da gente ter essa situação aí de proposta. Então, a carta de reclamação. Se a situação da proposta pedir para você se colocar, né, dentro de uma situação que é um lugar que você conhece, condomínio que você mora, aí ok, dá para usar caros, tá? E aí a estrutura vai ser essa, você vai ter que argumentar sobre o assunto e reclamar, colocar ali a sua indignação. Com muito cuidado, né? Então é um texto que mostra mesmo essa indignação e solicita que alguma coisa seja feita. A diferença da reclamação para a reivindicação é que na reclamação você não vai colocar a solução. Geralmente você está indignado reclamando e quer que o problema seja resolvido. Então, no final, você vai cobrar que alguma solução seja tomada. Pensem bem nessas cartas mesmo, né? Às vezes, comunicado que a gente lê no elevador de prédio. É muito esse discurso. Fala sobre o problema e, no final, esperamos que respeitem a norma do prédio, que respeitem o regulamento, né? Que alguma solução seja tomada. Agora, no caso da de reivindicação, você fala qual é a solução. Você reivindica determinada ação, né? Então, é muito parecido com o que a gente pensa lá para o texto Enem, de ter uma proposta de intervenção. Na carta de reivindicação tem que ter isso. Que foi o que a Unicamp pediu quando foi carta de reivindicação. Inclusive, ela misturou, era uma carta aberta e de reivindicação. Mas já explico o que é a carta aberta. E aí, na carta de reivindicação da Unicamp,
era sobre mobilidade urbana. Então, vinha lá os itens, né, da proposta, que era para você solicitar mesmo que a autoridade municipal resolvesse os problemas de mobilidade da cidade. Então, tinha que mostrar propostas, ações concretas. E os textos da proposta, os textos da coletânea, traziam exemplos de medidas tomadas em outros países, como pedágios internos, como ampliação de ciclovias e várias coisinhas. Não vou ficar falando aqui sobre esse tema, né? Já caiu, inclusive. Bom, e o que é a carta aberta, então? A carta aberta é um texto publicável, tá? Então, eu não vou escrever para uma pessoa. Então, a carta de reivindicação, de reclamação, eu posso escrever para um grupo específico, para uma pessoa. A carta aberta vai ser publicada. Então, eu me preocupo com o vocativo, de acordo com o que a proposta pedir, mas eu sei que o que está sendo escrito ali vai ser lido por mais pessoas. Então, meu discurso tem que ser mais acessível. Em algum momento, eu vou usar essa primeira do plural, primeira pessoa do plural, inclusive para marcar esses outros leitores, como se você representasse essas outras pessoas. Então, é uma carta aberta. Hoje, ela é muito usual também para conscientizar. Por isso que eu coloquei aí que o objetivo, além de argumentar sobre o tema, é conscientizar. Então, é chamar as pessoas para pensar sobre determinada situação. É muito comum, por exemplo, personalidades, pessoas que têm uma certa significância, né, na sociedade, relevância, escreverem carta aberta para fazer a população pensar sobre determinado tema e tudo mais. Que é o caso, por exemplo, incêndios que estão acontecendo atualmente. Então, vai lá um grupo de artistas, de pessoas, personalidades da sociedade brasileira, e escrevem uma carta contra as medidas e pedindo que ações sejam tomadas, mas não mostra uma ação concreta, fica mais nesse discurso da reflexão, né? Quando que foi o caso da Unicamp, ela misturou, ela pediu uma carta aberta, mas no comando tinha, por meio dessa carta, você precisa reivindicar. E aí ela misturou as duas, então. Aí, quando tiver a palavrinha reivindicar, vocês já sabem que precisa partir para ação concreta, tá bom? Então, eu tentei fazer um resumão aqui dos gêneros possíveis, dos gêneros que, inclusive, já apareceram. Deixa eu só voltar lá para a atividade para a gente dar uma olhadinha no tema, né? Nos textos motivadores. Bom, como eu disse, já é um tema que vocês viram com o Diego, então tá mais tranquilo. Mas aqui, só pensando no recorte, né, do texto, dos textos. O texto 1 vai falar de uma discussão sobre o futuro do trabalho, que tem sido pauta no Fórum Econômico Mundial. E aí fala, então, da automatização, né? Alguns temem que os robôs destruam muitos empregos, enquanto os otimistas olham para um futuro de workplaces mais benevolentes, onde as habilidades humanas dominam e os trabalhadores são liberados das tarefas mundanas. Então, a gente tem aqui o cofundador e responsável aí pelos gerenciamentos de produtos do LinkedIn, que vai trazer aspecto negativo, que é a questão de que vagas e o medo, a ansiedade que as pessoas têm, que as vagas podem ser substituídas pelas máquinas, e acho que é a grande discussão aí sobre o trabalho no mundo globalizado. Mas, por outro ponto, tem essa questão de que as atividades vão ser mais flexíveis. E aí, eu entro numa outra discussão, por isso que eu trouxe para vocês o repertório, que quando a gente fala, né, em horários mais flexíveis, tem se desenvolvido também uma ideia, acho que as empresas querem construir essa imagem de que o trabalho é um ambiente agradável e os funcionários acabam ficando muito mais horas dos seus dias horas dedicadas ao trabalho, né? Então, no lugar aqui, acho que é bem interessante depois vocês lerem esse texto, que vai falar quem glorifica mesmo essa coisa do workaholic, né? De trabalhar loucamente e trabalhar mais de 12, 18 horas, às vezes, por dia. E também não ter essa separação
entre o que é a sua vida pessoal e o que é o trabalho ganha esse ambiente. Se a gente for pensar nessas grandes empresas, por exemplo, tecnológicas, né, como Google e tudo mais, que oferecem para os seus funcionários um ambiente informal, né, eles podem ir com a roupa informal, de chinelo, dentro da empresa tem uma sala com lugar para descansar, com puff, com mesa de tênis, com tênis de mesa, né? Com lugar para ali mesmo, depois do horário de trabalho, já tomar a sua cerveja, né? Quando é esse ambiente muito flexível, começa a confundir, né? O que é a vida privada, pessoal, com a vida profissional, com o trabalho. E aí o empregado nem percebe que, na verdade, ele está trabalhando muito mais, porque ele está dedicando aquele momento, que seria o seu momento de lazer, em outro ambiente, dentro do ambiente de trabalho, né? E o quanto isso é usado, inclusive, para manipular, para ele não perceber, às vezes, a exploração que está acontecendo. Tem o lado positivo? Tem, né? Podem ter pessoas que se adequam a esse modelo e acabam tendo uma vida com mais qualidade e se sentem bem, mas tem a parte também de quanto as pessoas são manipuladas a achar, nossa, que é um lugar perfeito e não perceberem a exploração que está acontecendo por trás de tudo aquilo. E é aquilo que eu falei, acho que ainda mais nessa situação atual, da questão do home office, por exemplo, se mistura, né? Não tem mais um limite entre o que é o horário de trabalho, por exemplo, da pessoa, ela estar conectada o tempo todo por meio das tecnologias, ela recebe mensagens o tempo todo, e o quanto isso vai transformando a vida do trabalhador e fazendo com que ele seja trabalhador o tempo todo, ele deixa de ser, em alguns momentos, indivíduo. Então, é uma análise também que se pode fazer. A gente não pode deixar de tratar também, quando eu falo da questão da flexibilidade, né? Então, pensando aqui, essa questão da indústria 4.0, então teve essa transformação digital, e aí traz também a questão da desigualdade digital, de quem vai ter acesso a esses campos de trabalho, né, de saber trabalhar no ambiente digital, de saber trabalhar com essas tecnologias, mas a gente tem que pensar também, né, em como garantir que o futuro, que é a perguntinha que faz no final do texto 1, seja abrangente e inclusivo. E aí tem um outro discurso também que é bem importante da gente analisar, está muito presente na sociedade contemporânea hoje. Sociedade contemporânea hoje foi ótimo, né? Sociedade contemporânea, não preciso do hoje, senão é redundante. Na sociedade contemporânea, que é a ideia de que as pessoas hoje são empreendedoras, né? E faça você mesmo o seu horário. E, na verdade, não faz, né? Trabalha o dia inteiro sem parar. Então, é muito, por exemplo, se você pesquisar propagandas para a pessoa se tornar um motorista, por exemplo, de Uber, se tornar um entregador desses aplicativos como iFood, Rappi e tudo mais, tem esse discurso, né? Você mesmo, o seu patrão, vai fazer o seu horário. Só que, assim, são profissões que, ok, resolveram grande parte do problema do desemprego, né? Que deram formas das pessoas se sustentarem, inclusive durante o período de crise, agora, durante a pandemia e tudo mais, mas ganha-se muito pouco. Então, para a pessoa conseguir um valor, né, de sobrevivência ou mesmo de qualidade de vida, ela tem que trabalhar muitas horas, tem que fazer muita entrega, né, para esses aplicativos, tem que dirigir muito nesses outros aplicativos. Então, tem esse outro fato também que eu acho que a gente tem que analisar, e aí eu acho um tema muito possível falar sobre esses novos modelos de emprego, que tem o discurso sobre empreendedorismo, sobre flexibilidade de horário, você pode trabalhar o horário que você quer, à noite, você tem liberdade. Tá, liberdade até que ponto? Porque a pessoa fica ali escrava de trabalhar muito para poder ter a sua renda satisfatória. Então, acho que são elementos que vocês precisam levar em consideração para esse tema, principalmente para quem for fazer o VUNESP, que fala da escassez de vagas e da transformação do trabalhador. Então, estou citando aqui duas transformações. Uma,
que valoriza quem trabalha demais, a loucura de trabalhar loucamente, né? Essa imagem do workaholic como algo positivo, sem levar em consideração, inclusive, a saúde mental. É uma cultura mesmo, né? Do trabalhar muito, trabalhar o tempo todo, estar conectado em relação à sua profissão o tempo todo. E o outro ponto também da transformação do trabalhador, e que tem a ver com a escassez de vagas, né? Se tem escassez de vagas em outras áreas, se a mão de obra não é especializada para trabalhar, inclusive com as tecnologias, com essa transformação toda que aconteceu do mundo globalizado e parará, a gente tem, então, a possibilidade de outras vagas de emprego, que são essas pessoas que trabalham como entregadores, motoristas, autônomos, mas a flexibilidade, inclusive, que as leis trouxeram para isso, vocês sabem, né? Que no nosso caso, ocorreram transformações permitindo mesmo a terceirização do trabalho, abrindo margem aí para várias questões que diminuem os direitos trabalhistas da população. E nesse ponto de pensar como o trabalhador hoje ele tem essa liberdade de escolher, de repente, o horário que ele vai fazer, no caso desses entregadores e motoristas, mas que ele está sempre preso a essa rotina, não tem seus direitos trabalhistas garantidos. Gente, é uma discussão muito ampla, né? Inclusive, a gente teve greve no meio do ano, né? Recentemente, durante a pandemia, discutindo isso. Sobre o tema do trabalho em si, eu tenho uma sugestão também para fazer para vocês, que eu não coloquei aqui na parte do repertório, mas que eu queria que vocês dessem uma olhadinha, se vocês tiverem tempo, que é um documentário, não sei se eu já falei sobre ele aqui, Estou me guardando para quando o carnaval chegar. É esse título grande, né, para documentário, que é um verso de uma música do Chico Buarque. Estou me guardando para quando o carnaval chegar. E o que tem a ver com o mundo do trabalho? O documentário trata sobre uma cidade pequena, no fundão mesmo do Brasil, Toriatama, se eu não me engano o nome da cidade, que é a cidade onde tem a maior produção de jeans do Brasil. Mas como que é essa produção? São pequenas oficinas de costuras que as pessoas abrem nas suas casas. Claro, tem fábricas mesmo de jeans nessas cidades, fábricas grandes, né? Então, grandes redes de costura. Mas, como essas empresas foram para lá, a própria população foi percebendo, não, eu posso abrir a minha oficina. Então, foi comprando máquina de costura industrial, né? Por meio de financiamento, abrindo suas oficinas no fundo das suas casas. E aí elas vendem para essas empresas. Mas, gente, vendem assim. O valor que essas empresas pagam por peça de jeans é absurdo. Se vocês forem ver o documentário, é por quilo. Então, a pessoa produz aquele monte de calça jeans, monte de short jeans, e a pessoa pesa e paga, sei lá, R$15 naquele monte que deu 1 quilo, entendeu? Então, é por peso que elas recebem. E aí, a pessoa costura, e aí a empresa compra da pessoa e fica responsável só em pôr a etiqueta da marca. Então, chega para o consumidor como uma peça super cara, porque tem uma etiqueta ali de uma marca, mas o trabalho de quem fez foi super mal remunerado. E sem contar que, então, para ter uma renda boa e sobreviver, a pessoa precisa fazer muito, né? Como eu falei para vocês, é vendido por peso. Então, ela passa o dia todo costurando. Então, é bem interessante assistir o documentário. Por que tem esse verso da música do Chico? Estou me guardando para quando o carnaval chegar. Porque as pessoas lá, elas não têm lazer. A cidade é super pequena. Elas não têm nada de cultural. Então, elas vivem o ano inteiro esperando o feriado do carnaval. Porque no feriado do carnaval, são os 3 dias, 4 dias que as fábricas vão parar e que elas não vão vender nada. Então, é o feriado do carnaval que elas vão descansar e vão, sei lá, ter algum momento para aproveitar a vida. Algumas dessas pessoas
quando chega a época do carnaval, como a cidade não tem nada, elas vão para outras cidades, para cidades que têm praia, vão viajar. E aí é interessante que o documentário mostra isso, que quando elas não têm dinheiro para poder viajar, elas vendem coisas de sua própria casa. Então tem uma cena que mostra eles vendendo liquidificador, a própria máquina de costura que usa para o trabalho, só para poder passear no carnaval, e aí depois, quando voltar, vai ter que financiar outra máquina, se endividar novamente para continuar trabalhando. É uma loucura. Assistam esse documentário, porque assim, no discurso, as pessoas falam, inclusive, que estão super felizes, porque elas são empreendedoras, donas do próprio negócio. E aí o jornalista pergunta, mas que hora? Tem uma mulher que responde isso. Mas que hora que a senhora acorda para trabalhar? 5 da manhã. E que hora que a senhora vai deitar? 10 da noite, 11 da noite. Quer dizer, eu sou dona do meu próprio negócio, estou super feliz e tal, mas não tem descanso, né? Tem que esperar o carnaval para poder descansar. Então, é uma análise bem interessante, assim, e para a gente comparar com outras realidades, a realidade dessa população que vive da produção de jeans, com quem, por exemplo, dirige para aplicativo de transporte, para quem dirige para aplicativo de entrega, é muito parecido, inclusive, esse discurso. Tem um documentário também que fala só sobre entregadores, eu esqueci o nome dele agora, é Gig, alguma coisa. Mas eu não assisti, mas eu sei que também tem bastante qualidade. Esse do Estou Me Esperando para Quando o Carnaval Chegar é, inclusive, de um diretor que já ganhou prêmios com outros documentários. Então, assim, bem interessante mesmo. Vocês acham no YouTube o documentário completo. Falar sobre trabalho, as novas formas de trabalho, o futuro do trabalho, essas mudanças para os trabalhadores, é um tema muito possível, né? Inclusive para vestibulares assim que são mais polêmicos, né? Como VUNESP, FUVEST e tudo mais. Belezinha, gente? Sem desconsiderar também a realidade aí de pandemia, né? Do home office e tudo mais. Pode falar, David. Professora, eu acho que ainda não ficou muito claro para mim a interlocução na proposta da Unicamp. Tipo, eu não entendi muito bem a quem eu devo me dirigir e tal. Ao grupo de jovens ativistas, nessa proposta. Então, Tá, caros beleza. colegas, ou pode até começar com uma expressão cumprimentando o grupo, né? Então, você vai falar com os jovens do grupo, Tá, entendi, beleza. tá bom? Beleza, brigadão, professora. Imagina. Bom, gente, então é isso. Já até passei aqui uns 5 minutinhos. Boa semana. E semana que vem a gente para de falar de Unicamp, volta aí a falar das outras provas, né? Revisando principalmente, comentar aí mais um pouco sobre FUVEST. Então, uma semana FUVEST, outra semana Enem. E aí, depois, lá na semana de revisão, uma semana para cada coisa. FUVEST, Enem e VUNESP junto com a Unicamp, que são os mais cobrados aí, tá bom? Boa semana, bebam bastante água, boa produção aí da redação. Até quinta-feira que vem. Tchauzinho. Tchau, professora. Brigadão, hein? Bom final de semana. Obrigada. Verdade, o André colocou aqui feriado, tinha até esquecido. Bom feriado, gente. Tchau, tchau.